Pessoal, vamos seguindo agora com o vídeo 3, tá? No vídeo 2 eu tinha interrompido aqui nessa parte, né? E vamos dar sequência aqui no vídeo 3. Agora vamos aprender a fazer algumas operações básicas com grandezas vetoriais. Como a gente já viu que a diferença, né, de uma grandeza vetorial para uma grandeza escalar é a indicação de direção, né? Fazer operações com grandezas escalares é simplesmente fazer operação com números. Agora, no caso de vetores, como eles têm esse ingrediente a mais, né, que são a indicação de direção, então é de se esperar que fazer operações com vetores seja diferente, né, seja ligeiramente diferente de fazer operações com números, né? Então o que a gente vai fazer a partir de agora é definir uma série de operações, começando com a operação mais básica, né, de vetores, que é multiplicar um vetor por um número, tá? Depois, na sequência, a gente vai aprender a multiplicar vetores. Nós vamos falar de produto escalar e produto vetorial, tá? Mas vamos começar aqui pelo caso mais simples. E além disso, né, além de multiplicar um vetor por um número e aprender produto escalar e produto vetorial, nós vamos aprender também a adicionar vetores, tá legal? Então isso a gente vai vendo aos poucos. Vamos começar então pela operação mais básica, que é multiplicar um vetor por um escalar, né? Ou seja, por um número. É muito simples, gente. A ideia é o seguinte: digamos que você tem aqui um vetor A, né, orientado, com um certo tamanho, né, um certo módulo. Lembra, né, o módulo de um vetor é proporcional ao tamanho dele no papel. Então, esse vetor A aqui tem uma certa intensidade. O que é o vetor 2A? É um vetor igualzinho ao original, só que com o dobro do tamanho. Sempre que você pega uma grandeza vetorial e multiplica por um escalar positivo, você mantém a direção do vetor original e modifica o módulo dele, tá? Aliás, gente, só antes de dar sequência aqui, eu lembrei aqui de uma coisa, só abrindo um parêntese aqui, tá? Lá nos livros de segundo grau, os livros costumam dizer assim: um vetor ele tem uma indicação de módulo, direção e sentido. Você falar direção e sentido não está errado, mas é redundante. Porque quando você é redundante, é a mesma coisa que você falar subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. É redundante porque quando você fala direção de um vetor, automaticamente você já está falando o sentido dele. Então, por exemplo, o que a gente entende como sendo a direção de um vetor? É o ângulo que ele faz em relação a uma referência. Por exemplo, digamos que você tem aqui a horizontal, né? O eixo X, por exemplo, tá? De um sistema de coordenadas. Aí você vai e desenha um vetor A qualquer. Um vetor A qualquer, fazendo um certo ângulo θ com o eixo X. Uma vez que você especifica a direção do vetor, automaticamente você já está indicando para onde que ele aponta. Então, basta você falar de direção. Direção é o ângulo. Então, não precisa falar direção e sentido. Aqui os livros costumam fazer assim: a direção é diagonal e o sentido é sentido... Esse sentido aqui é, por exemplo, sentido nordeste, né? Então, você tem a direção é inclinada e o sentido é sentido nordeste. Mas não precisa disso, né? Basta você indicar a direção, que é esse ângulo aqui, ó. Então, não precisa falar direção e sentido, basta você falar direção, tá legal? Não está errado falar direção e sentido, mas aqui eu vou procurar sempre falar de direção apenas, tá legal? Então é só essa correção que eu esqueci de falar no vídeo anterior. Então vamos dar sequência aqui, ó. Se o vetor A tem um certo tamanho, o vetor 2A é um vetor com a mesma direção, só que com o dobro de intensidade. Muito simples, né? Você tem aqui um outro exemplo, é um vetor B, ele tem 1, 2, 3, 4 unidades de comprimento aqui no quadro, né? Tem esse quadriculado aqui no quadro, que vocês não estão vendo, né? Só eu que consigo ver aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4 unidades. O que é o vetor B sobre 2? É um vetor, como eu estou multiplicando B por meio, que é um escalar positivo, eu estou mantendo a direção do vetor original, só que agora ele vai ter a metade da intensidade. Ele vai ter 2 unidades de comprimento aqui no quadro. Tá legal? Então, outro exemplo, né? Você tem aqui um vetor C com esse tamanho aqui. O que é o vetor menos C? Aqui tem uma diferença, né? Quando você multiplica um vetor por um escalar, ou seja, por um número
negativo, você alterna o sentido dele, você inverte o sentido do vetor. Essa é a notação que a gente usa, tá? Então, se o vetor C aponta para cá, o vetor menos C é um vetor com o mesmo tamanho, o mesmo módulo do vetor original, só que apontando na direção contrária. Tá? Esse aqui aponta nessa diagonal, o outro aponta para lá. É o vetor menos C. Mesmo módulo, direções contrárias. Tá legal? Então, esse outro exemplo aqui, ó. Você tem esse vetor D, grandão, e você agora quer construir o vetor menos D sobre 2. O que você está fazendo? Você está invertendo o sentido do vetor original e diminuindo ele pela metade. Então, você está tanto invertendo o sentido dele, por causa do sinal menos, e dividindo o módulo dele por 2. Né? Então, se esse aqui tem, sei lá, 10 unidades de comprimento, esse aqui tem 5 unidades, tá? E com o sentido contrário. Beleza? Um outro vetor que a gente usa bastante, a gente vai usar bastante, é o vetor unitário. Né? O que a gente entende como vetor unitário? O vetor unitário é um vetor que tem módulo igual a 1. 1 centímetro, 1 metro, 1 metro por segundo, 1 quilômetro por hora, seja lá qual for, 1 newton, seja lá qual for a natureza física do vetor. É um vetor que tem módulo igual a 1 unidade. Né? Então, quando você pega um vetor original, um vetor A, tem aqui 1, 2, 3, 4 unidades, por exemplo. A partir dele, eu quero definir o vetor unitário associado a esse camarada. Ué, se eu pego esse vetor A, original, e divido pelo módulo dele, esse cara aqui tem 1, 2, 3, 4 unidades. Então, se eu pego um vetor de 4 unidades e divido por 4, o resultado disso vai ser um vetor com uma unidade de comprimento. Né? Então, eu estou pegando o vetor A e dividindo pelo módulo dele. Né? O módulo de um vetor é um escalar positivo, né? Então eu estou mantendo a direção do vetor original, só que pegando ele e transformando num vetor de módulo unitário. Né? Então qualquer vetor que você pegue e divide pelo módulo dele, você tem como resultado um vetor unitário na mesma direção do vetor original. Né? Aí para indicar, a simbologia que a gente usa para vetor unitário é o símbolo com esse chapéuzinho. Ao invés de colocar a seta, essa setinha aqui, né, você usa esse chapéuzinho, que é o vetor unitário. Tá? No caso aqui é o vetor unitário associado ao vetor original A. Né? Ou seja, eu construí esse cara a partir desse, simplesmente dividindo pelo módulo dele. Tá legal? Então, beleza. Vamos dar sequência aqui. Agora vamos começar a falar de adição de vetores. Tá? O resultante de vetores. Vamos começar aprendendo a somar 2 vetores, tá? E aí, sabendo somar 2 vetores, fica fácil estender isso para mais vetores. Então, vamos começar com soma. Beleza, gente? Então, olha só. É muito simples, tá? A ideia. Então, eu tenho 2 vetores, tem um par de vetor qualquer lá, A e B, tá? Com suas respectivas direções e intensidades, tá? Então, o vetor A e o vetor B. E eu quero simplesmente somar esses 2 vetores, tá? Digamos, por exemplo, esse A é uma força que eu estou fazendo numa caixa ao longo dessa direção.
O vetor B é uma força que uma outra pessoa está fazendo na mesma caixa, só que na outra direção. E eu quero achar a força total, que é a soma vetorial de A com B. Tá? Então, de novo, gente, fazer operações com vetores é diferente de fazer operação com escalar. Né? Porque vetor tem, além de módulo e grandeza, desculpa, além de módulo e unidade de medida, ele tem indicação de direção. Tá? Então, fazer operações com vetores é ligeiramente diferente de fazer operações com números. Tá legal? Então, você tem aqui um vetor A e um vetor B, eu quero obter a soma vetorial deles. Eu vou fazer uma analogia com o vetor deslocamento, que a gente estudou no vídeo anterior. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o vetor A e vou copiar ele aqui igualzinho, sem modificar nada nele. Tá? Vou pegar o vetor A e vou colocar ele aqui. Ó. Vou desenhar ele aqui com a mesma intensidade e a mesma direção. Tá? Eu vou simplesmente recortar esse vetor daqui para cá. E o vetor B, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer da seguinte forma. Vou desenhar ele do lado direito aqui, de forma que a origem dele, a origem do vetor B, coincida com a ponta, com a extremidade do vetor A. Eu vou pegar o meu vetor B e desenhar ele aqui, ó, igualzinho. Mesma intensidade e mesma direção, mas com essa particularidade, né? Vou pegar a ponta dele, ó, a origem dele, e colocar na ponta do primeiro. Peguei a origem do vetor B, desenhei na ponta do primeiro. O que é a resultante C, que é a soma vetorial de A com B? Para eu desenhar graficamente, para eu desenhar no papel esse vetor C, eu vou fazer a analogia com o vetor deslocamento. Lembra, o que é um vetor deslocamento? É um vetor que conecta o ponto inicial até o ponto final de uma trajetória qualquer. Faz de conta que A e B são dois deslocamentos sucessivos, né? São duas movimentações sucessivas de uma partícula qualquer. A partícula saiu desse ponto e veio para cá, e saiu daqui e foi para lá. O que é o deslocamento dela? É o vetor que conecta o ponto inicial até o ponto final. Esse vetor aqui, ó, é o meu deslocamento. Fazendo essa analogia, né? Esse é o meu vetor de deslocamento, que é justamente o meu vetor C, que é a resultante de A com B. Então, para eu somar graficamente, né? Ou seja, para eu desenhar a resultante de dois vetores, é simplesmente isso. Desenho a origem de um vetor na ponta do primeiro e traço a resultante, né, o vetor de deslocamento, fazendo essa analogia, né, de ponto inicial até ponto final. Conectando os dois, eu tenho a resultante. Tá legal? Repara, né, gente, que A mais B ou B mais A é a mesma coisa, né? A mais B, a soma de vetores, assim como a soma de grandezas escalares, né? A soma ela é uma operação comutativa. Então, A mais B é igual a B mais A. É a comutação, né? Então, se eu fizesse aqui, o que eu fiz, né, nesse primeiro exemplo? Peguei o vetor A, coloquei aqui e desenhei o vetor B daquela forma, né? Coloquei a origem do B na ponta do primeiro. Poderia ter feito o contrário. Vou colocar o vetor A, a origem dele, na ponta do B e fazer o cálculo, né? Fazer a representação. Vamos ver se dá a mesma coisa. Então, vamos pegar agora o vetor B e trazer para cá, pegar ele para cá, simplesmente vou recortar ele aqui para baixo, né? Então, o vetor está aqui, né? O vetor A, vou pegar agora a origem dele e colocar na ponta do primeiro. Então, vou pegar o vetor A e recortar ele para cá assim. Certo? Então não fiz nada. Recortei o B aqui, então vou começar pelo B. Eu vou pegar o A, peguei a origem dele e botei na ponta do anterior, né? Peguei a origem do A e botei na ponta do B. E vou traçar a resultante. O que é? Finge que isso aqui são dois deslocamentos sucessivos de uma partícula. Né? A partícula saiu daqui, foi aqui para o meio e depois veio para cá. Qual que é o vetor de deslocamento final? É o vetor que liga o ponto original
até o ponto final. Então, esse camarada aqui, né? Vetor C é igual a soma vetorial de A com B. A menos das imperfeições aí do desenho, né? Esse vetor é igualzinho àquele outro, né? Chegou na mesma resposta, tá legal? Então, A mais B é igual a B mais A, tá legal? Vamos fazer mais alguns exemplos de resultante de vetores, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Então vamos lá, gente, vamos fazer esses 3 exemplos aqui bem simples, né? Usando a mesma lógica, tá? Então você tem aqui agora um vetor A, um vetor B, ambos apontando na mesma direção. E eu quero simplesmente achar a resultante dos dois, né? A mais B. Muito simples, né? Vou pegar um deles, por exemplo, o vetor A, vou copiar ele igualzinho do lado de cá. Então esse vetor A tem 1, 2, 3 unidades. Então vou desenhar ele aqui igualzinho. Um vetor, lembra, né? Vetor é uma seta direcionada que não tem uma orientação, não tem uma posição fixa no espaço, né? Então eu posso fazer isso de pegar um vetor e recortar, eu posso transladar um vetor no espaço desde que eu não modifique nem o tamanho dele e nem a direção, né? Então isso de pegar um vetor e recortar ele de um ponto para outro, eu posso fazer isso à vontade. O que eu não posso é alterar as propriedades dele, que são a direção e a intensidade, né? Então recortei o vetor A aqui, mantive todas as características dele, vou pegar o vetor B e recortar para cá também, de forma que a origem dele coincida com a ponta do primeiro, né? Então o vetor A é esse. O que é o vetor B? Vou desenhar a origem dele coincidindo com a ponta do primeiro. E ele tem 2 unidades. Então a origem dele coincide com a ponta do anterior e o B tem 2 unidades. 2 unidades de comprimento, né, aqui no quadro. Então, o que é o vetor A mais B? Digamos que isso aqui sejam 2 deslocamentos sucessivos de uma partícula. A partícula saiu daqui, veio para o meio, saiu do meio e chegou no final. O que é o deslocamento? O vetor que liga o ponto original até o ponto final. Eu vou desenhar aqui embaixo para não embolar, né? Então, esse aqui é o meu vetor C, que é igual a A mais B. Eu sei que tudo isso aqui vocês já viram, gente, mas, como eu falei, né, a gente está retomando tudo do início, né, bem no início mesmo do curso. Tá? Vamos pegar esse outro exemplo agora. São 2 vetores com direções contrárias, né, A e B. E eu quero achar
a resultante deles. Então, por exemplo, né, uma pessoa está fazendo uma força de 10 newtons para a direita numa caixa e uma outra pessoa está fazendo uma força de 5 newtons no sentido contrário. E eu quero achar a resultante desses dois, né? Então eu vou ter o seguinte, vou pegar o vetor A, vou desenhar ele aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 unidades, então vou representar aqui. Esse é o vetor A, não fiz nada com ele, né? Só desloquei, só transladei. E o vetor B já está desenhado até no jeito aqui, né? Vou pegar a origem dele e desenhar na ponta do primeiro. Então pegando a origem do B e desenhando na ponta do primeiro, né? Vou desenhar um pouquinho aqui para baixo, para não embolar. Então vai ser assim, ó. A origem do B na ponta do primeiro e ele tem 2 unidades de comprimento. Beleza? Desenhei só ele um pouquinho aqui para baixo para não embolar o desenho, né? Então, olha só, fazendo analogia com o deslocamento. A partícula saiu desse ponto, foi para o final e voltou um tiquinho. Qual que é o deslocamento dela? É o vetor que liga o ponto original até o ponto final. Esse é o vetor A mais B, que eu estou chamando de C, por exemplo, né? É a resultante de A com B, né? Então você vê que nesse caso, né, a resultante é menor do que o vetor A original, né? Fazendo de novo analogia com força, né? Você tem uma força de 10 newtons para lá e uma força de 3 newtons para a esquerda. A resultante então vai ser um vetor com 7 unidades de 7 newtons, né? Apontando para a direita, por exemplo. Tá? É a resultante dos dois. Agora, isso aqui são adições, né? E se eu quiser subtrair vetores, né? Eu tenho aqui um vetor A apontando para lá, o vetor B apontando na mesma direção. E eu quero agora fazer A menos B, ao invés de A mais B. Ué, gente, muito simples. A subtração é um caso particular da soma, né? Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. A menos B, concorda que isso é a mesma coisa que A, vetor A, somado com menos B. Vetor A somado com menos B, né? Mais com menos aqui dá menos. Então, na verdade, a subtração é um caso particular da soma. Eu vou pegar o vetor original e ao invés de somar vetorialmente com o vetor B original, eu vou somar com o vetor menos B. Tá legal? Então, olha só, o vetor original A, vou copiar ele igualzinho aqui, ó. Esse aqui é o meu vetor A. Ué, gente, se esse camarada aqui de baixo é o vetor B, se esse sujeito aqui é o meu vetor B, o que é o vetor menos B? Um vetor igualzinho, só que com a direção contrária, né? Eu vou inverter o sentido dele. Então, se o B aponta para lá, o menos B tem a mesma intensidade e aponta para cá. Então, eu vou somar o A com o menos B, com esse sujeito aqui, ó. Então, o que eu vou fazer na hora de desenhar aqui no quadro? Vou pegar a origem desse vetor e colocar na ponta do primeiro. Então, se esse é o vetor A, o vetor menos B vai ser isso aqui, ó. Menos B. Né? Peguei a origem do vetor menos B e coloquei na extremidade do primeiro. Beleza? Desenhei, né? Eu deveria, a rigor, deveria desenhar o menos B em cima do vetor A, né? Mas só para não embolar que eu desenhei ele um pouquinho para baixo. E agora eu quero a resultante, né? A somado vetorialmente com menos B. Ué, a partícula saiu daqui, foi lá para o final e voltou um tiquinho. Qual que é o deslocamento global dela, o deslocamento final? O vetor que liga o ponto inicial até o ponto final. Então, esse cara aqui. Então, esse aqui é A menos B, que é o meu vetor C, vou chamar de C. Beleza? Então, subtrair vetor é
uma soma com o inverso do segundo termo, beleza? Isso tudo aqui, gente, é a maneira da gente adicionar dois vetores, né? E se eu tiver mais de dois vetores, tá? Então, soma de vários vetores. Então, por exemplo, né? Digamos que eu tenho uma coisa assim, ó. Tem um vetor A aqui, um vetor B para lá, e um vetor C desse jeito aqui, assim. Eu tenho três vetores, né? Quero adicionar vetorialmente os três. Então, eu quero achar agora um vetor D de dado que é igual a A mais B mais C. Quero achar a resultante daqueles três vetores. Mesma coisa, gente. O mesmo procedimento. Sejam 2, 3, 4, 500 vetores, o procedimento é sempre o mesmo. A maneira de você representar a resultante de vários vetores, né, no papel é simplesmente isso. Você pega a origem de um vetor e desenha na ponta do anterior. Pega a origem de um vetor, desenha na ponta do anterior. E vai fazendo assim, vai encaixando, né, vai conectando os vetores e no final você traça o deslocamento. Faz analogia com o deslocamento e traça o vetor. Né? Então, por exemplo, vamos começar pelo vetor A. Poderia começar também pelo B e pelo C, não tem problema. Vou pegar o vetor A, vou copiar ele igualzinho aqui, ó. Ele tem aqui 3 unidades de comprimento, mais ou menos. Então está aqui o vetor A. Beleza? Vou pegar o vetor B, vou desenhar ele de forma conveniente. Vou pegar a origem dele e colocar na ponta do primeiro. Então, ó, aqui é o vetor B. Esse é o vetor B. E vou desenhar o vetor C, né? Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dele, para ficar melhor o desenho. O vetor C é um vetor grandão agora, apontando para a esquerda. Ué, vou pegar a origem dele e colocar na ponta do anterior. Então ele vai ficar assim. Esse é o vetor C, né? Mantive a direção, o tamanho dele, só representei de uma forma conveniente. A origem de um na ponta do anterior, a origem de um na ponta do anterior. Então agora eu tenho 3 deslocamentos, fazendo analogia, né? 3 deslocamentos sucessivos da partícula. A partícula saiu daqui, veio para cá, foi para a direita e voltou para a esquerda. O que é o deslocamento final dela? É o vetor que liga o ponto original do movimento até o ponto final. Então é esse camarada aqui. Então esse aqui é o vetor D grande, que é a soma vetorial de A com B com C. Ah, eu poderia pegar A com B, achar a resultante, depois pegar a resultante desses dois e somar com o terceiro para achar o vetor final? Poderia também, mas isso é trabalho à toa, né? Imagina que eu tivesse 10 vetores e você fica fazendo 2 a 2, dá muito trabalho. Então, usando essa estratégia, né, de põe um na extremidade do outro, coloca um na extremidade do anterior, fica fácil você encaixar os vetores, né? Vai ter esse zigue-zague ali, mas no fim das contas, a resultante é muito simples. É o vetor que liga o ponto original até o ponto final. Beleza? Vamos dar sequência aqui então, gente.
Um outro método que é bastante útil, né, e a gente vai ver isso lá no capítulo de leis de Newton, capítulo de leis de Newton, um outro método muito útil, né, em algumas situações, para você somar um par de vetores, é o método do paralelogramo. Tá? Vamos relembrar como é que é esse método. Esse método, pessoal, ele se aplica para a soma de dois vetores, tá? Então, como que isso funciona? Digamos que você tem aqui um vetor A e um vetor B, desenhados da seguinte forma. Você tem assim. Então, digamos que você tem dois vetores, tá, pessoal? Um vetor A e um vetor B. Digamos que isso poderiam ser dois vetores de força aplicados num corpo, numa caixa qualquer. Você tem uma pessoa que está fazendo uma força para lá, a outra pessoa está puxando a corda ao longo dessa direção, e eu quero saber a força total, né? Devido a esses dois vetores. Tá? Então, eu quero somar vetorialmente o A com B. Se a gente fosse usar esse método original aqui, o que eu faria? Pegaria a origem do vetor B, colocaria na ponta do vetor A, né? Então eu pegaria esse vetor, ia deslocar ele para cá e ia traçar a resultante, ligando o ponto inicial até o ponto final. O que o método do paralelogramo fala para a gente? É um método alternativo, tá? O método do paralelogramo ele é assim, ó. Você desenha os dois vetores com a mesma origem, tá? Então você pega a origem do A e a origem do B, coloca os dois juntos aqui, e você completa o paralelogramo. O que é um paralelogramo? É simplesmente um quadrilátero. Isso aqui é um paralelogramo. Isso aqui, ó. É um quadrilátero, né, com os lados opostos, paralelos e de mesmo tamanho. Né? Então, um retângulo é um caso particular de paralelogramo. Um quadrado é um caso particular de paralelogramo. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui para somar vetorialmente o A e o B usando essa regra? Eu vou completar aquele paralelogramo, tá? Então, olha só, vou pegar, como que eu faço isso? Eu vou fechar o paralelogramo. Então, eu vou pegar esse vetor A aqui, ó, e vou desenhar um segmento de reta igualzinho ele, só que aqui em cima. Então, eu vou pegar esse camarada e vou desenhar ele aqui, ó. Beleza? Então, desenhei desenhei um segmento de reta de mesma intensidade e paralelo ao vetor A. E vou fechar o outro lado, paralelo ao vetor B e de mesma intensidade. Então, completei o paralelogramo. E o que é a resultante A mais B? O que é a soma A mais B? É o vetor que vai ligar a diagonal do paralelogramo. Tá? Então, vai ser esse vetor aqui. Ó. Esse vetor diagonal, né, que está a ponta dele, é o vetor que liga a origem, o vetor que conecta a diagonal, né, que faz a diagonal desse paralelogramo. Tá? Então, esse aqui é o vetor C, que é igual a A mais B. Então, é um método alternativo, né, de você somar vetores. Se eu usasse o método original, né, pegaria o vetor B, ia desenhar ele aqui, ó, ia conectar ponto inicial até o ponto final, fazendo a analogia com o deslocamento. Né? Eu teria a mesma resposta. Tá legal? Beleza, gente. Agora, tudo isso aqui que a gente viu, né, tanto esse método original quanto o método do paralelogramo,
são métodos para você desenhar graficamente, né? Ou seja, você representar no papel a resultante de vetores. Mas agora eu não quero apenas desenhar, saber desenhar a resultante de 2 ou mais vetores. Agora eu quero também calcular a resultante deles. Então, por exemplo, se eu conheço o vetor A, a intensidade dele, e conheço o vetor B, e conheço, nesse caso aqui, por exemplo, o ângulo entre eles, eu quero calcular o tamanho do vetor C. Né? Eu já sei desenhar, seja por esse método, seja por esse método, mas o que eu quero fazer agora é calcular a intensidade do C, conhecendo o A e o B. Tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, esse próximo tema aqui agora é o cálculo da resultante de 2 vetores. Tá? Então, eu vou trabalhar com esse mesmo exemplo aqui, tá? O vetor A e o vetor B desenhados dessa forma, e aí vamos fazer as contas. Vamos usar uma regrinha lá da trigonometria chamada lei dos cossenos e vamos aplicar ela para o cálculo do módulo do vetor resultante. Gente, então é o seguinte, vamos pegar essa representação aqui. Então eu tenho 2 vetores A e B, tá? Desenhados lá com as suas respectivas direções, seus módulos, né? E aqui eu estou desenhando os 2 vetores com a mesma origem, de forma que eles formam um ângulo θ entre eles. Tá? Então eu conheço o módulo de A, o módulo de B e o ângulo entre eles. Tá? Então eu quero primeiro desenhar a resultante desses 2 vetores, tá? Igual está colocado aqui. Isso a gente já sabe fazer, seja usando aquela regra anterior ou usando o método do paralelogramo, tá? E além de desenhar graficamente a resultante, eu quero calcular a intensidade do vetor C. Então vamos desenhar ele aqui primeiro, né? Como é que eu vou fazer? Pego o vetor A, coloco ele aqui, né? Só recortei o vetor A e coloquei ele aqui. Vou pegar agora o vetor B e recortar ele para cá, usando aquela regra anterior, né? Pegando a origem do B e colocando na ponta do primeiro. Então, a origem do meu vetor B está desenhado na ponta do vetor A, tá? Então, o que é a resultante? É o vetor que liga o ponto inicial até o ponto final. Então, esse é o vetor C, tá? Então, a gente já sabe desenhar e agora eu quero calcular o vetor C.
Tá? Eu quero calcular o módulo dele. Tá? Então, gente, para fazer isso, sempre que eu tenho... Isso aqui é um triângulo, né? Um triângulo obtuso aqui no caso, né? Que esse ângulo aqui é maior do que 90. Então, você tem aqui esse ângulo, esse lado que eu conheço, esse lado que eu conheço e um lado desconhecido. E eu conheço quanto que vale esse ângulo aqui, ó. E olha só, gente, quanto que vale esse ângulo externo aqui, ó? Você tem o vetor B e a horizontal, ó, o vetor B e o vetor horizontal, né, que é o A. Então, esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui de fora tem que valer θ também, né? Esse ângulo inteiro aqui, ó, entre o vetor A e esse ângulo completo aqui, né, esse cara mais o θ, tem que ser quanto, gente? Não é 180 graus? Se esse camarada todo é 180 graus, então quanto que vale esse pedacinho aqui? Quanto que vale esse ângulo? É o ângulo inteiro, que é 180, menos o θ, né? Então, 180, esse ângulo aqui, ó, é 180 graus menos o θ. 180 menos θ, tá? O que a lei dos cossenos fala pra gente? Isso é uma formulazinha, que é uma relação que vem lá da trigonometria, né? Lá do cálculo 1. Então, a lei dos cossenos diz o seguinte, eu tenho dois lados conhecidos e tenho esse ângulo entre eles também conhecido e eu quero achar o lado oposto a esse ângulo. A lei dos cossenos diz pra gente o seguinte, que esse lado que eu estou querendo calcular ao quadrado, então o módulo do vetor C que eu quero calcular ao quadrado é igual à soma quadrada dos outros dois lados que eu conheço, né? Então vai ser A2 mais B2. Até aqui é parecido com um triângulo retângulo, né? O quadrado da hipotenusa é a soma quadrada dos catetos, né? Só que isso aqui não é um triângulo retângulo, né? Isso é um outro triângulo. Então vai ter um outro termo aqui, ó, um termo de correção, né? Esse termo é o seguinte, isso é mais duas vezes o produto dos lados que eu conheço, né? Que é A e B, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que eu quero descobrir, né? Então, o cosseno do ângulo oposto a esse vermelho aqui, ó. Então, mais duas vezes os lados que eu conheço, o produto deles, né? Vezes o cosseno do ângulo oposto ao primeiro lado. Qual que é o ângulo oposto ao primeiro lado? 180 menos θ, né? Então, 180 menos θ. Beleza? C2 é A2 mais B2, mais duas vezes A vezes B, cosseno de 180 menos θ. Tá? Então, isso é a lei dos cossenos. Isso é decoreba, gente. Isso vem lá do... Isso é o resultado que eu peguei pronto lá da trigonometria. Para chegar agora na fórmula final, eu só quero trabalhar um pouquinho esse cosseno aqui, gente. Uma outra propriedade que vem lá da trigonometria, né, que vocês devem lembrar, é o seguinte. O cosseno de um ângulo é menos o cosseno do seu suplementar. Isso é uma propriedade geral dos ângulos, tá? O que é o suplementar de um ângulo? É o que falta nele para completar 180. Então, por exemplo, se esse ângulo aqui for 50 graus, o que é o suplementar de 50 graus? Vai ser 180 menos 50, que é 130. É o que falta no θ para completar 180 graus. Então, essa relação vem de lá. Ó. O cosseno de um ângulo é menos o cosseno do seu suplementar. Então, é isso que eu vou usar aqui. Ó. No lugar do cosseno de 180 menos θ, eu vou simplesmente colocar menos cosseno de θ. Né? Porque isso aqui, ó, cosseno de θ é menos o cosseno do suplementar. Ou vice-versa, né? Se você multiplica essa equação por menos 1, esse aqui vai ficar mais, esse aqui vai ficar menos. Então, a mesma coisa que eu dizer que o cosseno do suplementar é menos o cosseno daquele ângulo. De novo, isso é o resultado lá da trigonometria. Tá? Então, vamos aplicar isso aqui e chegar no final. Então, isso implica que C ao quadrado é A2 mais B2 aqui vai ficar 2AB. O cosseno de 180 menos θ é menos o cosseno de θ. Então, aqui vai ficar um sinalzinho de menos cosseno de θ.
Então, finalmente, o que é C? O que é o módulo desse vetor C? A raiz disso. Então, dados dois vetores, A e B, e conhecido o ângulo entre eles, a resultante eu sei desenhar usando essa regrinha aqui, né, de adições de vetores, que a gente já discutiu, e o módulo da resultante é isso aqui. Quadrado do primeiro, quadrado do segundo, menos duas vezes o produto dos módulos desses dois vetores, A e B, cosseno do ângulo entre eles. Beleza? Então tá, gente, eu vou encerrar o vídeo 3. Essa é a primeira parte do nosso estudo de vetores, tá? São as operações, as definições de operações básicas com vetores. No próximo vídeo, no vídeo 4, eu já vou começar com o tratamento analítico de vetores, tá? Então a gente já vai começar a representar os vetores no plano cartesiano, plano x e y, e na sequência a gente fala de produto escalar e produto vetorial, ok?